Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sentar um instante, irmãos. Eu vou ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Repita assim: um tempo novo, uma vida nova no Espírito. Isso é o tema da nossa pregação, Atos capítulo 1, versículo 3. Amém? E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que irdes instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isso, levantou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Irmãos, nós acabamos de ler esse texto que fala sobre o momento em que o nosso Senhor, ele aparece para os seus discípulos. E a circunstância em que essa aparição, ela acontece, é em um momento muito difícil na vida dos discípulos e também no início ali da vida da igreja. Porque os discípulos estavam inquietos, amedrontados, sem saber exatamente o que fazer. Só que a gente precisa entender algumas coisas aqui, contextualizar, para que a gente saiba a graça que os discípulos estão recebendo por intermédio do nosso Senhor naquele momento. Quando nós olhamos para a vida do nosso Deus, a gente percebe que o nosso Senhor, ele foi chamando alguns homens, alguns discípulos para perto dele, para que pudesse acompanhá-lo. Existem aqueles 12 discípulos que são os popularmente mais conhecidos, mas a gente sabe que entre aquele grupo, era um grupo muito grande de discípulos, mas 12 eram mais próximos de Jesus. No grupo dos 12, existiam 3
que estiveram em lugares que os outros não estiveram e viram coisas que os outros não viram, que era Pedro, Tiago e João. Como no Getsêmani estavam os três, como no Monte Tabor também estavam os três. E a Bíblia diz que foram os homens que Jesus escolheu para ir com ele, tanto para o Tabor quanto para o Getsêmani. E desses três, tinha um caçula, João, que era aquele que se assentava mais perto de Jesus à mesa e que colocava a cabeça no peito de Jesus, reclinava a sua cabeça. Ou seja, a gente vai vendo que existe um grau de intimidade. Não é porque Jesus tem preferência por um ou por outro, mas é que existem pessoas que querem sempre estar mais perto, mais próximo de Jesus. Quando nós olhamos para a dinâmica em que Jesus ele inicia um discipulado, a gente percebe que o chamado que Jesus faz na vida dos discípulos é algo muito profundo e muito específico. Embora esses homens fossem homens de vida simples, fossem homens de ofício que era muito comum naquela época, que não estudaram nas grandes escolas que existiam naquele tempo, Jesus fez um chamado muito particular na vida deles. E o chamado que Deus faz na vida de todos eles é algo tão profundo e algo tão arrebatador, que eles largam absolutamente tudo que eles estão fazendo para poder atender aquele chamado. Só que à medida que Jesus chama e eles dão um sim a Deus, eles não sabem exatamente o que é que eles vão fazer, nem como eles vão viver, porque Jesus não dá nenhuma garantia para eles. E isso para nós é sempre um problema. Por quê? Porque você abre algumas coisas em detrimento de outra, isso está relacionado à renúncia. E a gente ter que renunciar, abrir mão de alguma coisa é sempre muito difícil. Mudança para nós é sempre algo muito doloroso, ou algo muito estranho, porque precisa de adaptação, porque tudo vai ser diferente, você não sabe como vai ser, você não tem segurança nenhuma. Então sempre que a gente fala de mudança, a gente está falando de algo ou de um tempo muito difícil. Quando eu era criança, a gente se mudava muito de casa, e era sempre uma coisa traumática para uma criança. Por quê? Você tem os seus amigos de escola, a rua da sua casa, já tem um costume do lugar onde você está, de repente a sua mãe aparece dizendo: a gente vai mudar de bairro. Às vezes não era tão longe, era bem perto, mas como a gente não conseguia calcular muito bem a distância, dava a sensação que a gente estava indo para um lugar e nunca mais a gente teria acesso às pessoas do ambiente que a gente estava. Só que teve um ano que a gente se mudou 7 vezes, imagina que tragédia. Escola diferente, amigos diferentes, bairro diferente, casa diferente. Teve casa que a gente foi mudar, que nem terminou de tirar as coisas da caixa, a gente já tinha que mudar de novo. Mudança é sempre algo muito traumático, muito difícil, muito ruim. Então imagine, os discípulos estão abrindo mão de tudo. Eles não sabem o que eles deram um sim, mas estão indo. Jesus não deu nenhuma garantia para eles, como quem diz: olha, vai dar certo, tem segurança. Eles não sabem como vão viver, como vão comer, como vai ser a garantia que tem. Por isso que eu digo que o chamado é algo tão profundo, mas tão profundo, que eles dão o sim na hora, de imediato. Eu faço parte de uma comunidade de vida. Então normalmente quando alguém quer ir para a comunidade, eles estão deixando muita coisa. Eu tenho vocação lá que é do Maranhão, eu tenho 2 vocações que é do Mato Grosso, eu tenho mais 2 vocações que é de São Paulo, tenho vocações que é ali do estado de Minas, às vezes mais de cidades mais longe. Então imagina, a pessoa está largando o trabalho, deixando a família, deixando os amigos, deixando tudo, indo para uma outra cidade, para um outro estado, com uma outra cultura, para conviver com gente que ele não conhece. E a gente é muito bom que a gente não dá garantia de nada. As mães ficam desesperadas, como quem diz: como é que o meu filho vai viver? O que é que o meu filho vai comer?
como é que vai ser? Quem são essas pessoas? Para onde eles estão indo? Ou seja, a mãe, o pai, o irmão, a irmã está preocupado porque não sabe aonde é e nem quem é. E a gente sabe que tem gente muito doida por aí, sobretudo em comunidades. Tem muita gente maluca dentro de algumas comunidades aí, e eu conheço bastante. Então fica aquela preocupação, mas o indivíduo que está indo, ele está indo na força do chamado. Ele não pensa bem, ele não calcula direito, ele apenas... Porque existem coisas que a gente só descobre no ato do chamado, à medida que a gente dá o nosso sim. Os discípulos chamados não tinham garantia de nada, foram convivendo com Jesus, conhecendo Jesus, amavam a Jesus, ouviram as pregações, as parábolas, os ensinamentos, viram os milagres, as ressurreições, ou seja, eles conviviam com Jesus. E eu acho interessante, e eu gosto sempre de pregar sobre esse assunto. A mensagem, a pregação que Jesus mais falou sobre ela na Bíblia, não foi sobre o amor, perdão nem misericórdia, foi sobre o reino de Deus. A mensagem que Jesus mais pregou sobre ela foi sobre o reino. Só que existem duas pregações para os discípulos, que os discípulos tiveram dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo, ou dificuldade de aceitar a exigência do evangelho, da palavra de Jesus. É quando Jesus fala sobre a cruz e quando ele fala sobre o Espírito Santo. E o interessante, se você for ler a Bíblia de uma forma mais criteriosa, você vai perceber que tem momentos que Jesus está falando para escriba e para fariseu, tem hora que Jesus está falando para uma multidão muito grande, mas tem hora que a gente lê na Bíblia e a leitura inicial, disse Jesus a seus discípulos. Sempre tem um problema quando é assim. Por quê? Quando o texto começa assim, e disse Jesus a seus discípulos, é sempre palavra dura. É parábola para o povo, bem-aventurança para o povo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem de vós quiser me seguir, renuncie a si mesmo, sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem entregar a sua vida por causa de mim vai ganhar. Olha que coisa, isso é pesado demais. Só que o peso está no início da frase. Quem de vós, daqui por diante, quem de vós quiser me seguir, mas eles já são seguidores de Cristo há aproximadamente 3 anos. Depois de 3 anos tendo renunciado tudo, tendo visto tudo que Jesus fez, amando Jesus, andando com Ele, comendo à mesa com Ele, Jesus olha e diz: daqui por diante, quem quiser me seguir. Um dos discípulos aí diz assim: então quer dizer que esses 3 anos aqui não significou nada. Então quer dizer que eu não estou seguindo ninguém, é uma ideia da minha cabeça. Eles já são discípulos, seguidores, mas olha o peso da mensagem daqui para frente. Por quê? Está chegando a hora da crucificação. Jesus vai padecer um sofrimento que a gente sabe qual é, e Jesus está dizendo para eles assim: olha, é muito fácil ser discípulo quando quem tem que carregar a cruz sou eu. Ser discípulo quando quem é chamado de comilão, de beberrão, de Beelzebu e endemoniado sou eu. Só que vai chegar a hora, e ela não vai demorar, que eu não estarei aqui com vocês, e o que estão dizendo sobre mim vão dizer sobre vocês. Então serão vocês que serão chamados de mentirosos, de impostores, de comilões, de beberrão, de Beelzebu, de endemoniado. E aí eu quero ver se vocês vão continuar sendo discípulo, porque é muito fácil ser discípulo quando quem carrega a cruz, quando quem é perseguido é outro, quando quem é criticado é outro. Vai chegar uma hora que eu não estarei aqui, eu vou carregar a cruz que compete a mim carregar, e vai chegar um tempo que vocês vão ter que ter coragem de carregar cada um a cruz de vocês. Então quem quiser me seguir,
renuncie a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem tiver coragem de entregar, vai ganhar. Olha que mensagem pesada, irmãos. Se eu tivesse lá, eu ia ficar assim como você, silencioso, olhando para o nada, como quem diz, e agora, o que a gente faz? Só que a mensagem, ela tem um tom, perceba, de despedida, como quem diz, eu não estarei convosco o tempo inteiro, vai chegar um momento que eu não estarei mais aqui. Jesus vai preparando os discípulos. Olha que Jesus não enganou ninguém. Você pega as bem-aventuranças, no final das bem-aventuranças, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: bem-aventurados sereis, como quem diz, hoje vocês não são nada. Mensagem para discípulo é sempre dura. Bem-aventurados sereis. Quando é que nós vamos ser bem-aventurados? Aí o texto diz: quando vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Quando isso acontecer, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. O que Jesus está dizendo? Todo mundo que viveu essa vida que vocês estão vivendo antes, se arrebentou. Então não se iludam achando que com vocês vai ser diferente. Todo mundo que veio antes sofreu, e eu já estou avisando que todo mundo vai sofrer. E quando chegar a hora do sofrimento, alegrai-vos e exultai. Alegria é uma felicidade externa, exultação é uma felicidade da alma. Ou seja, na hora da dor e do sofrimento e da angústia, da perseguição, da calúnia, você vai ter que estar alegre por dentro e por fora. Se você chegar nesse nível, você é um bem-aventurado. Senão, você não é nada. Olha que pesado. Isso foi lá no começo. Jesus já está dizendo assim: eu não vou enganar ninguém, eu já vou deixar claro que a nossa vida vai ser de dor, de martírio e de sofrimento. Irmão, de sofrimento eu entendo, minha comunidade se chama Missionários da Cruz. Nós somos devotos de Nossa Senhora das Dores. A nossa espiritualidade, ela se dá no Calvário. Toda sexta-feira a gente faz via sacra. Tudo na nossa comunidade são coisas relacionadas a dor, martírio, sofrimento. A gente só cresce na nossa comunidade nessa atmosfera, nesse ambiente. Nossa comunidade é um eterno Getsemane. Ou a gente está no Getsemane, ou a gente está no Calvário. Quando sai do Calvário, a gente vai para o Getsemane. Ou a gente está suando sangue, ou está sendo crucificado. E a gente vive muito bem dessa forma, porque é a inspiração que Deus colocou no meu coração. Olha como Ele me ama. Poderia ter colocado no coração do diácono. Por que no meu? Podia ser uma coisa mais de vitória, de prosperidade, não é? Mas não, é só paulada. Mensagem de cruz é sempre algo doloroso. Aí os discípulos, eles conseguem entender o peso da mensagem. Aí Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Já está chegando o momento da crucificação. Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Vai dizer assim: e disse Jesus a seus discípulos: é necessário que eu vá. Olha que mensagem dura, para que o Paráclito venha. Porque se eu não for, ele não virá a vós. Gente, só que os discípulos amam Jesus, deram a vida e renunciaram tudo por causa de Jesus, caminham com ele há 3 anos, e nessa altura do campeonato Jesus está dizendo: eu estou indo, só que vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, é necessário que eu vá para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. E vai convencer o vosso coração a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Quando os discípulos ouvem a pregação de Jesus, o ensino, eles ficam inquietos. Aí Jesus percebe a inquietação no coração dos discípulos e encerra: quando ele vier, ele vos
coisas, como quem diz, aquilo que hoje vocês não conseguem compreender, quando Ele vier, Ele vai ensinar cada um de vocês acerca de coisas que hoje vocês não entendem. Por que eles não entendem? Porque a mensagem ela é de dor, a mensagem ela é de despedida, ela é feita em tom de partida. Jesus está dizendo que é necessário que Ele vá, os discípulos vão ficar ali, Jesus não estará fisicamente no meio deles, e quando eles percebem o tom da mensagem, eles ficam surdos e cegos para aquilo que Jesus está dizendo, ou seja, não ouvem mais absolutamente nada, a não ser que Jesus vai partir, que Ele vai para junto do Pai, e que Ele não estará mais com os discípulos. Gente, você ter que se despedir de quem você ama é sempre algo muito doloroso. A gente fica feliz quando alguém que a gente não gosta vai embora, né? É igual quando a minha sogra fica um final de semana em casa e chega domingo e ela diz, estou indo, que glória. Brincadeira, tá, gente? É que sogra, eu brinco com a minha sogra, e minha sogra fala assim, por que só a sogra? Porque nada sobra para o sogro, porque o sogro é sempre bênção. O problema é a sogra. Eu fico indignado com Salomão, que no final da vida se prostituiu com 900 mulheres. Eu digo, gente, imagina, 900 mulheres é igual a 900 sogra. Eu não estou aguentando com uma, imagina o cara com 900 na cabeça. Só para abrir um parênteses aqui, né? Depois as mulheres aí tudo vai reclamar comigo no final da pregação. Eu até gostava de você, mas depois que você falou que negócio de sogra, eu já não fui mais com a sua cara. Tudo bem, né? Deus abençoe a sua vida. Quando você tiver um genro, você vai entender. E tomara que ele seja bem chato. Vamos voltar para a pregação. A mensagem em tom de despedida, ela é sempre dolorosa, ela é sempre difícil. Sempre difícil. Então os discípulos têm dificuldade de entender essa realidade. Quando Jesus é crucificado, vai para o Getsêmani, soa sangue. Quando ele é entregue, traído lá por Judas, quando ele é levado lá para o julgamento, é injustiçado, é condenado, é levado para o pretório, é flagelado, tem o sangue 600 metros, com 50 quilos nas costas. Quando chega lá no Calvário, ele é pregado nas mãos, nos pés, foi coroado de espinhos, zombaram dele, deram a pé, cuspiram no rosto dele, zombavam de Jesus, pregaram, prenderam um madeiro, desceram o madeiro dentro de um buraco, respirar diante daquele cenário, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, por amor a uma humanidade, para nos resgatar. A pergunta é, onde estão os discípulos, à exceção de João que está no pé da cruz? Gente, eles se dispersaram, eles sumiram. Amor, cadê aquele Pedro dizendo assim, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte? Gente, Pedro é aquele camarada que fala sempre na hora errada. Jesus disse, Pedro, Satanás nos reclamou, disse que vai te passar na peneira, mas eu sou seu amigo, eu rezei por você, porque a sua confiança não desfaleça, e você confirma aos seus irmãos, como quem diz, se você aguentar, a fé deles aumenta, se você fraquejar, eles vão se dispersar. Então eu rezei por você para que você fique firme. Ele fica tranquilo, Jesus, eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus conhece Pedro, mas Pedro não se conhece. Então Jesus diz, ô criatura, antes que o galo cante, você já vai fazer o serviço, você já vai me negar. E foi o que Pedro fez. Aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, aqueles mesmos discípulos que viram milagres, aqueles mesmos discípulos que viram Lázaro ressuscitado. Quando Jesus é pendurado no madeiro, sumiu todo mundo, à exceção de João. Por que eles sumiram? Porque o medo tomou conta do coração dos discípulos. Eles têm instrução, eles têm formação, eles tiveram experiência com Deus, eles viram milagres extraordinários, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo na vida deles. Então eles se dispersam, ficam amedrontados, e o problema do medo é que a gente fica cego, é que a gente fica surdo para as realidades.
E a gente se esquece de coisas que são importantes, ou seja, o medo no coração dos discípulos é tão grande que eles ficam desesperados, cegos para a realidade, não conseguem ouvir absolutamente nada. Eles estão acreditando que vão fazer com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus, que da mesma forma que mataram discípulos, eles estão dispersos naquele ambiente, porque eles estão com medo com a reação ali do povo judeu e também do povo romano, ou seja, é um medo que toma conta do coração dos discípulos. Mas qual é o problema? O medo fez eles se esquecerem daquilo que Jesus havia dito. Desde o começo Jesus está dizendo, vai chegar o tempo do sofrimento. Desde o começo Jesus está dizendo, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vão chegar tempos difíceis, só que os discípulos se esqueceram. Jesus disse, olha, mesmo tudo isso acontecendo, vocês não vão ficar órfãos. Existe uma promessa sobre a vida de vocês, que foi profetizada por Joel no Antigo Testamento, que vai chegar um tempo que o Espírito Santo será dado a toda a carne, e todo aquele que invocar, que clamar o Espírito Santo vai receber. Pode ser criança, pode ser jovem, pode ser ancião, até os escravos receberão a presença do Espírito de Deus. Só que eles se esqueceram da promessa. Quando eu for para junto do Pai, o Espírito Santo vai vir, e quando ele chegar, vocês serão fortalecidos pela graça que vem do alto. Eles estão dispersos. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para os discípulos, ficou 40 dias com eles, e quando Jesus aparece para os discípulos, não vos afasteis de Jerusalém. Por que não é para se afastar de Jerusalém? Porque existe uma promessa, que é a vinda do Espírito Santo. Existe um lugar do cumprimento da promessa, que é em Jerusalém. Se eu me afasto de Jerusalém, eu estou saindo do lugar aonde Jesus disse que a promessa aconteceria. Então, como eles estão dispersos, amedrontados, fugindo de Jerusalém, Jesus está dizendo, volta para Jerusalém, porque existe uma promessa que vai acontecer, mas só acontece em Jerusalém. O Espírito Santo poderia vir em qualquer lugar, poderia, mas a promessa é que ele viria em Jerusalém. Ficar em Jerusalém é continuar acreditando, ficar em Jerusalém é entender que a promessa ela vai se cumprir. Então Jesus disse, não saiam de Jerusalém, e aguardem em Jerusalém o cumprimento da promessa, porque descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Daqui a poucos dias vocês serão batizados, ou seja, volta para o cumprimento da promessa. Jesus apareceu para os discípulos, para lembrar aos discípulos que existe uma promessa sobre a vida deles. Nós, por conta dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades, das nossas dores, das nossas inquietações, do tempo difícil que você está vivendo, pode ser o pior momento da sua vida, não se esqueça daquilo que Deus te prometeu. Não se esqueça do que Deus prometeu a você. Ah, mas o tempo é difícil. Ah, mas a enfermidade chegou. Ah, mas a luta está grande demais. Ok, se você der atenção demais para o problema, você vai se esquecer da promessa que está sobre a sua vida. O nosso Deus, Ele cumpre as promessas que faz. Se existe uma promessa liberada sobre nós, acalma o seu coração, fica tranquila, porque o que o Senhor tiver que fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Eles vão para Jerusalém, vão para o cenáculo, para o andar superior, e ali eles vão clamar, fazer uma novena e clamar o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo desce no cenáculo, em forma de línguas de fogo, como em um mar,
que ali é o cumprimento da promessa que Deus fez, mas nós não podemos sair de Jerusalém. Qual é o nosso problema? Quando a gente enfrenta alguns momentos de dificuldade da vida, a gente quer sair dos ambientes que a gente não deve sair. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou sair da comunidade, eu vou sumir do grupo de oração, eu vou sair da pastoral e do movimento, eu vou deixar de frequentar, eu vou deixar de ir na adoração. Ou seja, eu saio do lugar aonde a promessa de Deus ela vai acontecer. E Jesus está dizendo: se você quer experimentar a graça e ver a promessa acontecer, permaneça no lugar aonde eu te coloquei. Fique no lugar que Deus te colocou. Fica chorando, fica doendo, fica sofrendo, mas fica. Porque o lugar onde Deus te plantou é exatamente o lugar onde as promessas vão acontecer. É o lugar onde a graça vai ser derramada. É onde o milagre vai se manifestar. Permaneça em Jerusalém. Qual é a minha Jerusalém? O que eu identifico como a minha Jerusalém? Qual é o ambiente que Deus me fez promessas? Então eu não posso sair de Jerusalém, porque existe uma promessa sobre Jerusalém, e se eu quero que aquela promessa se cumpra na minha vida, eu preciso permanecer no lugar aonde Deus me colocou, aonde Deus me plantou. Quando eles vão para Jerusalém, vão para o cenáculo, eles estão entrando em um ambiente de cumprimento de promessa, a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, eles são cheios do Espírito de Deus, tomados pelo Espírito de Deus, e eles passam a evangelizar, a fazer a obra de Deus, de forma que eles agora têm uma coragem que antes não tinha. Ainda existe o medo? Pode ser que existe, mas o medo não domina mais a vida dos apóstolos, a ponto de morrer, como o Ilmar disse na primeira pregação no início, ontem, de morrer de forma trágica, mas por amor a Deus. Por quê? Porque agora eles estão vivendo uma vida nova no Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade de renovar, de transformar, de avivar quem a gente é, ou seja, aquele homem fraco, aquela mulher fraca, limitado, limitada, cansada, murmurando de tudo, reclamando com todo mundo, uma vez que tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, a vida desta pessoa não é mais a mesma. A gente vê diferente, ouve diferente, sente diferente, a gente muda a nossa vida, o nosso comportamento. Relação com Deus, ela é mais profunda, e Deus nos usa para poder fazer a sua obra. Por isso ele disse: não se afastem de Jerusalém, descerá sobre Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Se eu quero testemunhar Jesus Cristo como Senhor, se eu quero testemunhar aquilo que Deus faz na minha vida, eu preciso ser fortalecido. Para eu ser fortalecido, eu tenho que estar no cenáculo. Para estar no cenáculo, eu tenho que estar em Jerusalém, que é o lugar do cumprimento da promessa. Eu estou dizendo a você que quando a nossa vida ela é tomada, envolvida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma vida nova. Nós não podemos sair deste encontro de avivamento em chamas da mesma forma que nós chegamos aqui. Você pode ter chegado na sexta, em algum momento do sábado, ou ter vindo só o domingo, ou estar ouvindo só essa pregação. Eu não quero saber. O que eu sei é que o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a sua vida. Nós não seremos mais as mesmas pessoas, porque o Espírito faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Ele transforma quem nós somos. Não é a mesma mentalidade, não é mais com o mesmo vigor, que nem era suficiente para nada. Não. A vida ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus.
Irmão, se nós compreendêssemos isso, a nossa vida não seria ou não estaria do jeito que está, porque nós temos um auxílio. Ali no cenáculo, era um espírito que vinha de fora, que invadiu o ambiente e que se repartiu sobre ele. Só que nós somos católicos, nós somos batizados na igreja católica, e uma das graças que você recebe no batismo é o Espírito Santo habitar em você. Ou seja, aquela promessa lá do Antigo Testamento, que só recebia o Espírito Santo, rei, profeta, sacerdote, juiz, levita, que era para uma ação momentânea, e logo o Espírito já não estava mais sobre a vida do homem. Esse Espírito profetizado por Joel, e que se cumpriu em Atos capítulo 2, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito de Deus, ele habita em você. Então você imagina um Deus que habita em mim pela graça do batismo. Então, como é que pode a gente viver uma vida tão acovardada e acomodada, sendo que existe um Deus que habita em nós? Não faz sentido. Mas o que a gente faz com o Espírito de Deus? A mesma coisa que os discípulos fizeram com Jesus naquela tempestade acalmada. Vem a tempestade, vem o vento, vem o agitar das ondas, a água vai entrando dentro do barco, todo mundo fica desesperado, querendo tirar a água do barco, medo de afundar, achando que vai... E é loucura para mim aquele texto, porque o medo faz as pessoas se esquecerem até de quem elas são, porque a maioria dos discípulos são pescadores, a maioria dos discípulos sabe mexer com embarcação, não é a primeira tempestade que eles enfrentam, eles já venceram tempestade antes, eles já são acostumados com aquele cenário, mas o medo fez eles se esquecerem até das vitórias que eles já tinham tido anteriormente. Olha que coisa, o medo é uma coisa terrível. É a mesma coisa que a gente faz com o Espírito Santo, a gente deixa o medo dominar a gente, mas onde o Espírito Santo está? Na gente. Os discípulos deixaram o medo tomar conta deles, mas onde Jesus estava? No barco, e fazendo uma coisa que eu gosto de fazer muito, deitado, dormindo, com a cabeça num travesseiro. Mas, gente, Jesus no barco, com um travesseiro, deitado, olha como é Deus, no mesmo cenário que a gente está, a gente com medo de morrer e Jesus descansando, Jesus dormindo. O lugar que você está achando que vai morrer, talvez seja o mesmo lugar que Jesus escolheu para ficar, só que você está olhando tanto para aquilo que gera morte, que você não olha mais para quem gera vida. Como é que a gente vai procurar dentro de nós isso que nós precisamos para ter uma vida nova? Ela não ora, mas por um princípio de fé aqui dentro, ou seja, Deus habita em você, Ele habita em você. Então, quando vier um momento de turbulência, a gente não pode dizer para o Espírito Santo aquilo que os discípulos disseram: tu não se importa que pereçamos, como quem diz, a gente está aqui tirando água do barco e o Senhor está aí dormindo. Porque se a gente disser para o Espírito assim: olha, acorda, porque a gente está sofrendo e você está dormindo, ele vai dizer: não, quem está dormindo é você, porque eu estou tentando te ajudar esse tempo todo, mas só que você não está percebendo absolutamente nada. O medo te dominou tanto que você não vê nada, eu falo com você, você não escuta direito, você está tentando fazer do seu jeito, eu estou tentando te ajudar e não consigo. Então, ou eu permito que o Espírito Santo transforme e modifique quem eu sou, ou a minha vida vai continuar exatamente igual. Isso é um problema. Só para eu encerrar aqui, para a gente rezar, que a gente precisa rezar bastante.
Eu prego o evangelho há 23 anos. Eu passei por um processo de conversão que eu contei aqui na sexta-feira, e uns meninos, sem discernimento nenhum, porque foi falta de discernimento mesmo, me colocaram para pregar praticamente 1, 2 semanas depois da minha conversão, o que não é garantia de que você mudou de vida. Porque você confia em alguém que diz assim, olha, eu nunca mais vou beber. Quanto tempo você não bebe? 2 semanas. Não. Mas porque na cabeça deles o meu testemunho poderia ajudar as pessoas? Não, Charles, vai lá e prega. Eu sempre tive dificuldade com gente, de lidar com pessoas, de conversar com o povo. As pessoas chegavam em casa, eu nunca gostei de parente nenhum meu. Nenhum tio, tia, primo. Eu nunca suportei meus parentes. Eu sou aquela pessoa que não tem visita de ninguém, nunca em casa teve festa de família, a gente não liga para ninguém. Em casa, a gente ficava sem se conversar dentro da nossa própria casa. A gente vive feliz no nosso silêncio absoluto. Quando chegava um parente, ou eu fingia que estava dormindo, ou eu entrava embaixo da cama, só para eu não ter que conversar com ninguém, porque eu tinha dificuldade de lidar com pessoas. Aí quiseram me pôr para pregar. Mas aí eu vou ter que ficar lá na frente falando, né? Você vai lá e fala, lê um texto da Bíblia e fala. Só que eu tinha tido uma experiência com Deus, eu tinha muita dificuldade, eu falei, eu vou. Fui. A hora que era um quintal de uma casa, assim, uns 40 jovens. A hora que eu fui começar a falar, eu não lembrava de nada do que eu tinha preparado, eu nem sabia também o que eu tinha preparado. Eu sei que eu fui pregar e deu um branco assim. Aí eu não consegui falar, era para eu pregar sobre as 10 virgens. Falar sobre as virgens tolas e as virgens prudentes e imprudentes, imprevidentes. Aí eu entrei numa neurose de falar, elas eram as virgens porque elas não tinham tido relação sexual, tinha uma coisa bem óbvia. Aí toda a molecada começou a rir, então imagina, cara, jovem rindo de jovem é uma tragédia. Eu só olhei para o portão assim, estava aberto, que dava acesso para a rua, e corri. Eu falei, eu não vou voltar nunca mais naquele lugar, porque eu passei vergonha. Passei vergonha. Aí depois me convidaram de novo, falou, não, Chay, você tem que vencer o medo. Eu falei, rapaz, eu vou. Aí eu fui de novo, depois de mais uma semana para frente, rezei, aquela coisa toda. Me deram um livro naquela semana, e uma semana eu li o livro Santos que Abalaram o Mundo. História de Santo Inácio, Santo Antão, Santo Antônio, São Francisco de Assis. E eu fiquei impactado com a história dos santos, e a maioria dos santos que estavam naquele livro, diz que quando eles pregavam, os animais prestavam reverência. Santo Antônio pregava e os peixes pulavam, o jumento dobrava o joelho, ou seja, eram coisas impressionantes. E eu, motivado pelo livro, falei, eu vou pregar e vai dar certo. Cheguei na minha pregação, foi na casa do William, que eu disse na sexta-feira, o gago que gagueja na hora de cantar. Aí eu cheguei assim, comecei a pregação. Eu estava indo bem, assim, na minha mente, porque eu estava pelo menos conseguindo falar alguma coisa que não fosse a última. Aí, de repente, o cachorro do William é o animal, não é o William, não, né? O cachorro do William, que era um vira-latinha, foi vindo assim, ó, num corredorzinho para chegar na garagem na frente, a gente uns 40 jovens, e eu no centro. O cachorro veio e parou assim, onde está o ambão, eu estava aqui, o cachorro parou. Aí eu pensei, Deus vai me honrar. Eu li no livro que os animais vão prestar reverência quando a pregação está boa. E eu todo motivado, porque eu falei uns 4 minutos e estava saindo alguma coisa. Aí o cachorro olhou, ele olhou dentro do meu olho, o cachorro. Até hoje estou achando que aquele cachorro estava endemoniado. Ele olhou dentro do meu olho assim, virou de costa e cagou. E saiu assim, ó. Na hora, eu não sei se foi minha consciência ou o diabo, ou as duas coisas. Eu ouvi uma voz dizendo assim, sua pregação está uma merda. Na hora eu só mirei o portão de novo. Só vi o portão e corri. Falei, eu nunca mais vou me expor na frente de ninguém. Um dia eu estava em uma comunidade que tinha na nossa cidade. Tinha um rapaz pregando, Robson. Gente, eu vi aquele camarada pregando, me dava uma aflição assim, no sentido bom.
Minha vontade era levantar no meio da pregação, começar a gritar, chorar, pular. Chegou no momento de oração, parece que eu fui arremessado assim por cima de umas 5 fileiras de cadeira de plástico, assim, ó, caí. Eu saí dali dizendo assim: eu não sei o que Deus quer para a minha vida, mas eu vou ser pregador do Evangelho. Eu tomei a decisão de pregar o Evangelho. Vocês acreditam que eu nunca perguntei para Deus, eu nunca fiz essa pergunta: Deus, qual é o meu chamado? Ou qual o dom que o Senhor tem para a minha vida? Nunca fiz essa pergunta. Eu não sei até hoje se eu prego por vocação ou por decisão. Eu acho que é por decisão. Acho que Deus olhou e ficou com dó, falou: coitado, eu vou dar um dom aí para ele, porque ele não vai parar de passar vergonha. Mas eu nunca quis nem perguntar, porque eu recebi uma coragem naquela noite de Deus tão grande, mas tão grande, que eu saí com a certeza de que eu ia pregar. Só que eu ia nos grupos de oração, não podia pregar porque disse que eu gritava muito. Olha que mentira, minha voz é tão baixinha. Aí eu ia pregar, eu subia no mato para pregar para vaca, num pasto. Eu fazia 6, 7 pregação por dia para as vacas. E às vezes tinha um monte de vaca assim, ó, e eu pregando sobre o Espírito Santo e as vacas não entendendo nada. Aí eu chegava na vaca e dizia assim: receba o Espírito Santo, dava uma mãozada nas costas dela assim, ó. Pá! E as vacas saíam correndo, eu falava: é assim mesmo que funciona. Aí fui pregar na rua, pregar dentro de ônibus, pregar dentro de metrô, pregar dentro de favela. Fui pregar na rua, não me deixava pregar no grupo. Ninguém queria que eu pregasse, porque disse que eu era meio alucinado, meio doido. Imagina, uma pessoa tão dócil quanto eu. Mas era o anseio e o desejo de fazer a obra de Deus. Depois eu fui pregar em outras coisas, mas os 4 primeiros anos da minha vida eu só preguei no mato, na rua, dentro do ônibus e em praça pública, para quem não conseguia nem falar bom dia para um parente quando chegava dentro de casa. Então, assim, eu não sei o que na sua vida precisa mudar para você viver um tempo novo, eu não sei. Mas o segredo é, se nós clamarmos o Espírito Santo aqui e permitirmos que o Espírito Santo possa agir em nós, você pode ter certeza, irmãos. Quando, após a missa, que a gente for voltar para casa, você não será mais a mesma pessoa. Sua vida vai ser outra. Porque o que você precisa para ser diferente não está lá fora, está aí dentro, te pedindo permissão para fazer o que tem que ser feito. Então deixa eu dizer uma coisa que a oração vai nos ajudar: sai do controle. Sai do controle e deixa Ele conduzir o leme da sua embarcação. Você está aqui, ó, insistindo, água vindo, onda vindo, e você insistindo. Sai do leme, por favor. Sai de trás do volante. Senta no banco do passageiro, vai para trás do navio e deixa o Espírito Santo segurar no leme, no volante, e conduzir a embarcação da tua vida e te guiar. Porque se ele estiver no leme, o mar pode ser revolto do jeito que for, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Fique de pé para a gente rezar. Eu sei que a vida é sua, mas o barco que você veleja é dele. Se você decidiu entrar no barco, não queira assumir um papel que não é seu. Eu me lembro até hoje, em uma reunião de núcleo de grupo de oração jovem, o nosso grupo de oração, 900 jovens dentro de um salão de uma escola, só confusão. 2 ministérios de música, quando um cantava o outro não vinha, os pregadores não queriam ser melhor que o outro, a coordenação, o núcleo não se acertava, a gente se reuniu para rezar. Alguém teve uma visão assim: olha, nosso grupo é como um ônibus e nós somos os passageiros. O ônibus não tem nenhum problema mecânico, a pessoa dizia na visão. Mecânico
Mecanicamente está tudo certo, os pneus estão tudo certo, tem combustível, está tudo. Dentro do ônibus tem passageiro, tem cobrador, tem motorista, mas o ônibus não sai do lugar. Porque o motorista está sentado no lugar do cobrador, o cobrador sentado no lugar do passageiro e o passageiro sentado no lugar do motorista. Enquanto a gente não assumir aquilo que é nossa função, o ônibus nunca vai sair do lugar. Às vezes a nossa vida está paralisada justamente por isso. Nós estamos tentando ocupar lugares que não compete a gente. Não compete. Não compete. Então sai de trás do leme do barco, por favor. Sai de trás do volante, porque a habilitação que você tirou não é para conduzir esse tipo de veículo, é outro. E deixa quem sabe conduzir te guiar para o lugar que a gente precisa chegar, que é no centro da vontade de Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e comece a clamar a presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Comece a clamar a presença de Deus sobre a tua vida. Vai dizendo que você necessita dele. Se você está fraco, cansada, vai dizendo isso a Deus. Vai apresentando a Ele o estado momentâneo que você está vivendo, porque é momentâneo, vai passar. Vai dizendo: Deus, nós necessitamos de Ti nesta hora. Nesse final de manhã, início de tarde, nós queremos clamar: ó Espírito Santo de Deus, se manifesta em nossa vida. Como em Ezequiel capítulo 37, nós te clamamos: vem dos quatro cantos da terra, sobre este vale de ossos, para que possa reviver. Levanta aqui, ó Deus poderoso, um exército numeroso. Na tarde de hoje nós clamamos: ó Espírito do Deus vivo, manifesta o teu poder sobre a nossa vida. Deus, modifica a atmosfera deste lugar, entra com a tua luz. Vem, Espírito Santo, ter uma experiência que nós não tivemos ainda, Deus. Eu te peço, Senhor, como profeta da tua casa, dai-nos hoje uma porção transbordante, recalcada e sacudida do teu Espírito Santo. Vem, sopra sobre este lugar, Espírito de Deus. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, e nos coloca em chamas, Deus, nos coloca em chamas, ó Espírito de Deus. E ele era lavassor, ele era lavar, e ele era lavassor, ele era lavar. Ele assumiu o controle, e ele era lavassora, deixa ele assumir o controle, ele andar a lavassora, com ele a embarcação afirma, ele andar a lavassora, vai sentindo a presença dele. Espírito Santo de Deus, e ele andar a lavassora. Não tenha medo de clamar, de pedir, permita que ele se manifeste na tua vida. Isso, homem, soltando a tua voz, você é livre. A profetia onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele era lavassor, ele era lava. Assim virá em Jerusalém
sejas revestido de poder. A graça e ficar em Jerusalém, vamos! Ficar em Jerusalém, até do alto, seja revestido. Ele dá a graça e Gente, tem como? Labareda de fogo. Tem como labareda de fogo. Solta a voz, vem. Labareda de fogo. E força sobre cada de nós. Eu se canta, vem como labareda de fogo. Labareda de fogo. Labareda de fogo. E força sobre cada e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós, e vem como labareda de fogo, vem